agora sim, aula 8, iniciação ao pacto da graça de Deus. Deus maravilhoso, Deus soberano, como sempre faço em oração a Ti, Pai, eu declaro a minha submissão ao trono da Tua graça, ao manto que cobre este ministério, a visão que Tu tens revelado ao apóstolo Miguel Ângelo. Pela Tua graça, sou o que sou, usa-me, fala aos nossos corações para a Tua honra e para a Tua glória, Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Obrigado, Bispo Químio, meu amigo querido, e com a Escola de Capacitação e Crescimento Espiritual. Minha palavra de gratidão sempre não posso deixar de dizer e de exteriorizar esse sentimento, é pela vida do apóstolo Miguel Ângelo e da Bispa Rosana, nossos bispos primazes, por abrirem o altar, compartilharem o altar apostólico comigo. Todas as terças-feiras eu poder estar aqui ministrando na Escola de Capacitação e Crescimento Espiritual. E olha, ainda, né, em cima dos livros, como desmembrando numa releitura, de uma forma peculiar, de uma forma como Deus fala ao meu coração, e eu tenho recebido carta branca dos nossos bispos primários. Sou muito grato a Deus por essa honra ministerial. Sem falar, claro, do apoio de toda a família do nosso apóstolo. Bem-haja a todos, que todos sejam muito honrados por Deus, muito mais do que eu posso, com palavras, assim é o nosso Deus, por essa visão que eles têm sobre a minha vida ministerial. Quero, então, agora dar continuidade, feito esses agradecimentos, ao nosso estudo. Estamos na aula 8 e estamos também na página 34 do livro. Esse livro você pode adquirir ali no nosso balcão de entrada com a Bispa Gilda. Você pela internet pode adquirir na nossa livraria. É bom, nossa livraria virtual, é bom que você tenha este livro, né, para acompanhar. E olha, faça as suas anotações, isso é muito bom. Vai fazendo os seus risquinhos, as suas anotações, olha, no livro. Alguns preferem comprar uma agenda e fazer numa agenda separadamente. Eu sou um pouquinho mais bagunceiro, né? E faço por aqui mesmo. Olha como é que está o meu livro. Já está pregando sozinho. Ó. Então, né, vai fazendo aí. Opa, isso é para me testar. Olha como eu ainda me abaixo bem, tá vendo? Então, vá, né, fazendo as suas anotações. E hoje, na aula 8, página 34, estamos no item 8. Nosso apóstolo, ele vem fazendo, desde a página 29, ele vem enumerando, né, ele vem classificando algumas questões de o que é crescer na graça de Deus. E ele disse, olha, estávamos mortos, a graça nos ressuscitou, no 1, no 2, fomos libertos do império das trevas, no 3, ele disse, Jesus nos aperfeiçoou para sempre. E a gente vem caminhando e dando alguns exemplos, fazendo algumas remissões, acrescentando alguns textos bíblicos. Ficamos praticamente 3 aulas aqui nesse pedacinho, e olha que nós vamos voltar daqui a pouco um pouquinho nesse tópico 4, por exemplo, onde ele diz que ele nos regenerou, né? Nos deu incorruptibilidade. No 5, pelo seu ato redentor tornamo-nos como ele é. Ele nos guarda de tropeços, apresenta imaculados diante do trono. Então há uma segurança espiritual muito grande nisso tudo. Na semana passada nós meio que paramos aqui no 7, onde ele diz, em Jesus vivemos com consciência boa. Hoje na aula 8, presta bem atenção, fomos purificados da má consciência, por causa do ato redentor de Jesus. Por isso, podemos dizer que somos salvos, perdoados e santificados. Por nós, não seríamos nada disso. Só o conhecimento e a vivência da verdade, da graça, nos permite viver com consciência de salvos, santos, imaculados, livres e limpos para sempre. Então essa é uma condição espiritual. Como eu tenho dito para você, aquele que você alimentar mais, vai sobressair mais. Se você alimenta o espírito, sobressai o espírito. Se você alimenta a carne, sobressai a carne. E acredite, a lei alimenta a carne. A lei dá ligação muito forte com a carne. Por isso que precisamos ter este crescimento na graça de Deus. Ter este entendimento. E aí, ele usa Romanos 8, 38 e 39, que nós, inclusive,
usamos nas duas últimas aulas, quando o nosso apóstolo Paulo, ele traz, né, a nossa realidade espiritual hoje. Ele diz, porque estou bem certo. Isso é uma questão, amados, que nós precisamos estar bem certos. Ele diz, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Agora, onde está Cristo Jesus? Onde está nosso Senhor? Ah, amados, quer ver eu ficar com dores de parto? E às vezes quando eu coloco num canal que eu tenho de TV, de música gospel. Então, às vezes eu quero relaxar um pouquinho, e eu coloco, e às vezes eu tenho que mudar rapidamente, porque eu fico com dores de parto. Às vezes eu começo a ouvir, eu estava ouvindo lá cedo, e estava tocando um louvor que dizia assim, eu quero ir para a sala do trono, meia hora falando isso. Senhor, eu quero ir para a sala do trono e tal. Eu falei, mas, meu Deus, está pedindo uma coisa para Deus, quer que Deus leve ele para um lugar que não existe mais. Como é que eu vou ficar pedindo a Deus para me levar para um lugar que não existe mais? O tabernáculo rasgou-se de alto a baixo, amados. Não existe mais tabernáculo, não existe mais sala do trono, não existe mais separação. Então eu não posso ficar pedindo a Deus para fazer uma coisa que Ele já descaracterizou na cruz do Calvário e já consumou algo superior para mim. Então, ao invés de eu andar no Espírito e permanecer em comunhão plena com Jesus que está vivo em mim, e só assim o mundo vai acreditar que Ele está vivo? Enquanto Cristo não vive em nós, irmãos, não vive para este mundo. Você está entendendo? Paulo chega a dizer, nós somos o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Então, mas a pessoa não entende. E sabe qual é o grande, irmãos, a grande celeuma, a grande tortura para o povo de Deus? É porque como eles não entendem a graça de Deus, eles não acreditam na salvação. Eles têm medo de perder a salvação, eles são inseguros com a salvação. Essa é a maior derrota, porque isso abre muitos precedentes. A insegurança da salvação, a incerteza da salvação. Aqui no tópico 5, na página 32, né, quando o apóstolo fala, ele diz, pelo ato de Jesus, tornamo-nos como Ele é. Ou seja, hoje nós temos, eu expliquei muito isso na última aula, quando eu falei que nós somos, sabe, Cristo de duas formas. Na carne, nós somos irmãos de Cristo. E no Espírito, somos filhos de Deus. Entenda que esta é uma realidade. Na carne, diga comigo, na carne, irmãos de Cristo. No Espírito, filhos de Deus. As pessoas dizem, escravos, amigos. Não, isso é uma questão. Jesus estava dizendo, no velho pacto nós éramos como escravos porque estávamos sujeitos à lei. Jesus, quando viveu em homem, na forma humana, ele falou com os discípulos, já não vos chamo servos, vos chamo amigos. Por quê? Amigo é uma relação humana. Hoje você não é escravo, não é servo, não é amigo. Você no Espírito é filho de Deus e na carne, irmão de Cristo. Eu gosto, você pela internet não pode ver, mas aqui 99%, uns estão com os olhos arregalados, outros com a mão no queixo, outros, sabe, comendo dessa palavra. Eis-me aqui, amados. Eu estou aqui com temor e tremor, digo para você, para amar, interceder e ensinar, com muita ousadia, com muita autoridade. Às vezes é difícil, não pense que é fácil falar o que eu faço, falar o que eu falo e da forma que eu faço aqui, mas é o meu chamado. E eu não quero culpa, né? Eu digo muito isso para minha esposa às vezes, é pior que a inevitável dor da perda, é a dor da culpa, né? Aliás, eu nunca perco, como disse o nosso, uma das grandes frases do Billy Graham, que já está no seio de Abraão, ele disse, eu nunca perco
Ou eu ganho, ou eu aprendo, né? Então, o que eu quero agora que você veja de uma forma muito clara comigo, amados, é que nós não podemos negociar com essas questões de salvação eterna. A Bíblia fala 155 vezes em salvação eterna. Não fala nenhuma vez em livre-arbítrio. Agora nós precisamos entender a salvação eterna e seguir nesse comportamento, e temos que ser, sim, radicais com a salvação eterna. A salvação eterna, a segurança da salvação, isso que Paulo explica aí, ele disse, olha, nada poderá nos separar. Isso tem que trazer a você segurança, diga comigo, segurança e responsabilidade. Segurança e responsabilidade, amados, gera autoridade. Gera autoridade. E 1 João 4,17 diz, nisso é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos firmes, mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. Algumas versões diz mantenhamos-nos firmes, né? Aqui diz mantenhamos confiança. Eu estou lendo lá 1 João 4,17, nós temos aí esse texto, e aí depois o 6, ele diz, ele nos guarda de tropeço, e em Jesus vivemos com consciência, que é o 7, eu quero voltar aqui no 7, nós estamos fazendo aqui uma recapitulação, porque esse eixo do livro, entre as páginas 32 e 34, o apóstolo Miguel Ângelo trata muito dessa parte da segurança da salvação, da importância de nós vivermos esta segurança. E aqui ele faz um comentário na página 32, ele diz, quando a palavra de Deus entra no coração, depois que a ouvimos, somos movidos a confessar Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo faz a regeneração. Então, esta regeneração, que não é na carne, mas no Espírito, ela é ascendente, crescente, contínua, interminável, até que a igreja seja arrebatada. É um passo a passo, é um caminhar nas boas obras. Ela não é uma mágica, mas ela é uma condição que nós recebemos ao confessarmos Cristo no Espírito, de caminharmos nesta caminhada de crescimento da graça de Deus. Entende? Que a pessoa às vezes lê e não pensa em todo um grupo, um conjunto de necessidades, e achando que graça de Deus é mágica. Graça de Deus é milagre. Graça de Deus é atitude. Graça de Deus é ação. Graça de Deus, irmãos, é ajustar as velas. O pessimista reclama, o otimista, o barco virá, porque ele é tão otimista que ele nem observa. E o realista ajusta as velas. Ajustar as velas. Está cheio de gente aí que está na lei pessimista, não entende a salvação, e tem muita gente que pensa que entendeu a graça de Deus. Olha, isso é um perigo tão grande. Porque aí usam a graça de Deus, a liberdade, com libertinagem. E isso dá um problema sério. Então nós não podemos ser nem pessimistas da lei, diga, não sou pessimista da lei, mas também não sou otimista da graça. Diga, eu sou um realista. Diga, eu aprendo. Eu aprendo. O maior sábio é aquele que sabe que tem sempre algo a saber. O maior sábio é aquele que quanto mais sabe que precisa saber. O problema, irmãos, o problema não é você não saber tudo o que você precisa. O problema é você não saber aquilo que você precisa perguntar. O problema não é saber tudo o que precisa. Ninguém nunca sabe tudo. O problema é não saber o que perguntar. E quem não estuda, quem não busca, não aprende. Que bom que você está na escola de capacitação e crescimento espiritual. Veja o que essa questão da regeneração. Volta aqui no 7, quem está com o livro, você vai ver aqui, olha, Hebreus 10, 19, 22, ele diz, tendo, pois, irmãos, intrepidez. Então nós passamos a ter intrepidez. Para quê? Não para ficar dizendo, Senhor, leva-me
à sala do trono. Não, mas para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. Agora guarde isso, pelo novo e vivo caminho. Quer dizer que há um novo e vivo caminho. É o caminho da graça de Deus. Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. O nosso apóstolo tem um dos livros que eu mais amo, chama-se Jesus nos dias de sua carne, era o véu. Quando eu cheguei aqui, totalmente confuso pela lei, esse livro, sabe, descortinou. Então, ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração. É Ele quem nos aproxima ou nós que temos que nos aproximar? É postura, nós nos aproximamos. Que aproximação é essa? É o crescimento, amados. É o envolvimento, é a responsabilidade. Ele diz, com sincero coração, com plena certeza de fé. Veja bem, outra palavra para você guardar, plena certeza de fé. Tendo o coração purificado, mas não pode ser aquele coração duvidoso, aquele coração que acha que tem que pagar um preço, mas um coração purificado, um coração pautado. Que coração purificado é esse? Ele diz aqui, de má consciência e lavado o corpo com água pura. Coração purificado é regeneração, em plena certeza de fé. Está aqui nesse contexto. Leia comigo, 2 Timóteo, capítulo 3. Vamos ler alguns versículos que eu te mandei hoje, Joás. Faz aí uma remissão, não tem no livro, anote aí na página 33. Sabe, porém, isto. Veja agora nessa leitura, vamos fazer uma leitura, quase que um texto autoexplicativo. Veja se isso lhe soa familiar. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos fáceis. Mamão com açúcar. Salvo pela graça. Você sabe que tem gente da graça que vai lá nos livros poéticos, às vezes para encontrar licença para pecar. Desculpe, eu não tenho nada com isso, irmão. Deixa com Deus, mas eu tenho que te alertar. O que explica a Bíblia são as 14 epístolas. Tomara que essa pessoa esteja me assistindo, porque é Deus que está falando, não sou eu. Mas elas vão, as 14 epístolas, de Romanos aos Hebreus. Muita justiça aos próprios olhos, muito perfeitinho, irmãos. Eu sou 14 epístolas. Eu sou Cristo ressuscitado e glorificado. Eu sou o apóstolo Paulo. Eu sou o apóstolo Miguel Ângelo. Eu sou a última reforma protestante. Custe o que custar, doa a quem doer. Eu sou insuportável àqueles que não suportarem a sã doutrina. Às vezes até me esforço, sabia? Mas é com Deus. O resto é com Deus. E tempos difíceis, você acha que é fácil? Depois que eu vi essa questão, que eu entendi que eu tinha que ser insuportável, Alda, aqueles que não suportassem essa doutrina, olha, perdi, entre aspas, grandes amigos, Bispo Aguaceira. Grandes amigos. Tinha gente que me dava até bolo de mousse de, como é que era? Maracujá, quase todo dia, estava até enjoando. Tempos difíceis. Depois, pois os homens, e aí é sentido genérico, se tornarão egoístas, avarentos. Vê se isso lhe soa familiar, vê se você conhece situações assim. Arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores. Deixa para lá, né, Rosa? Sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem,
Paulo estava alertando a Timóteo, que estava liderando uma igreja. Traidores, atrevidos. Hein, amor? Que atrevimento às vezes, né? Infatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Tendo forma de piedade, essa piedade é eusébia, graça do grego. Quer dizer, parece que está vivendo a graça, né? Negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também desse. Olha, mano, foge. Eu tenho dito aqui, a sua intimidade é para poucos. A sua intimidade é só para os espirituais. Eu tenho uma das frases que eu coloco nas minhas redes sociais, onde eu digo assim: se não for espiritual, não terá o meu aval. Eu gosto dessas rimas. Se não for espiritual, não terá o meu aval. Então, foge. Depois, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Já viu pessoas, às vezes, até que já andaram no nosso meio aqui, né? Olha, pareciam doutores, né? E depois você vai ver um rastro de lama por trás. Vamos lá no outro. E do modo por que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé, reprovados na fé. Veja que são pessoas, às vezes, que estão entre nós, e aqui, quando fala de James e Jambres, esses homens, existe uma discussão teológica, mas tudo leva a crer que seriam um dos magos, um dos dois magos, os mais importantes, que teriam se levantado ali, né, pela mão de Faraó, para afrontar Moisés. E faziam lá as suas serpentes falsas e tudo mais. Era uma magia, alguma coisa para confundir aquilo que é Deus, mas na verdade é falso. E hoje, na graça de Deus, isso acontece. É a falsa graça, é a falsa humildade. São os irmãos carnais que querem viver no nosso meio. Não há lugar, desculpe, não há lugar para a carne. Deus tem pressa. Deus tem pressa. Se quiser viver na carne, meu irmão, o problema é seu. Se quiser viver no Espírito, o problema é nosso. Mais ou menos por aí. Vamos nos ligar, vamos nos dar os braços, vamos estar alinhados a esta verdade. Porque estes homens que representam carne, no meio do tempo que nós temos que andar no Espírito, são as pessoas que acham que graça de Deus é mágica. São os mágicos da graça de Deus. Viu, Joel? Você tem razão de estar com a testa franzida. São coisas que os anjos anelam para escutar. Sua prima está aí, olha, extasiada com a revelação. Eu também. Há uma conexão com o trono da graça. Estou ouvindo Deus, amados. Com autoridade eu digo isso para você. Ouça o que o Espírito diz à igreja. Entende, Gilson? Você não tinha ouvido ainda isso. Mas hoje você está ouvindo. Quantas pessoas se perdem pelo caminho? Quantas pessoas até pensam que estão crescendo, mas estão equivocadas, estão na carne. Não há lugar, irmãos. Não adianta, na graça de Deus não há lugar para a carne. Pedro quis ser engraçadinho com Jesus, lembra? Pedro quis ser o bonzinho com Jesus. Jesus diz, vai de reto, Satanás. O republicano achou que era grande coisa. Senhor, tu és bom. Ele diz, não, está lá em Lucas. Ele disse, bom é meu Pai que está no céu. Jesus não era bom? Jesus era bom, claro. Mas ele era bom para os bons, para quem visse nele o projeto de Deus, o eixo espiritual, e não para quem quisesse fazer média com ele. Vai aparecer um montão de gente que não vai fazer média com você, irmão. Seja radical. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente.
como também aconteceu com a daqueles. Aí, meu papo é contigo. O assunto de Paulo também era com Timóteo. Então diz, tu porém, tens seguido de perto. Que lindo, irmãos. Eu quero ouvir esse testemunho sempre do nosso apóstolo Miguel Ângelo. Sobre a minha vida. Né? Você quer ouvir? Eu quero ouvir da sua vida, quero ouvir de você. Pessoas às vezes dizem para mim, né, olha bispo, glória a Deus, eu vejo o seu crescimento. Eu fico gratificado quando tenho uma palavra desse nível da minha vida. É esse testemunho que eu quero ouvir. Olha o que Timóteo ouviu, né, de Paulo, disse, tu porém tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor e perseverança. Então, porque eu estou pregando para você e para mim também, entende? Então tem muita coisa que eu ouço aqui que eu vou me ajustando também, irmão. O fato de o crente em Jesus pecar em si, já lhe traz sofrimento, agonia e expectação de juízo e fogo, né? Não resta sacrifício, pelo contrário, certa expectação de juízo e fogo, prestes a consumir o adversário. Qual é o fogo que está prestes a consumir o adversário? Irmãos, é o fogo do inferno. Então o crente, quanto mais ele vai crescendo na graça e no conhecimento, e ele tem os seus relances, às vezes de algumas falhas, porque nós estamos nesse processo, e lidamos com uma carne que é tendenciosa, mais rápido ele vem essa expectação. E quanto mais rápido vem essa expectação, mais ele ouve Deus, e ao invés dele ficar naquele sofrimento de, olha, agora eu preciso pagar o preço, oh meu Deus, 40 dias de jejum, não sei. Não, ele cai em si, ele diz, espera aí, ele volta rápido para cá, irmãos. O mundo é tudo em sua volta, aqui o marrom é a graça de Deus, vamos dizer que aqui seja a lei, seja a carne, essas partes, e ele rapidamente, ele não fica aqui, olha, eu vou fazer um jejum, vou me batizar mais uma vez. Talvez seja porque o batismo foi por aspersão, eu tenho que ir por imersão, eu vou para aquela outra igreja. Irmãos, ele volta rapidamente para quê? Para a graça e o conhecimento. Ele volta a crescer na graça e no conhecimento. Você está entendendo? Ele reage em linha com a graça de Deus. Opa, peraí, eu sou um salvo. Ele tem logo a boa consciência de que ele é uma pessoa boa. Ele é do bem, ele foi preparado para a salvação. Ele foi salvo desde antes da fundação do mundo. Ele veio a este mundo para mostrar a este mundo as marcas de Cristo. Diz o apóstolo Pedro, para proclamar as virtudes. Entende? Então ele toma essa boa consciência. E aí ele diz, não pode, ele toma a boa consciência, não pode viver pecando. Irmãos, entendam, uma coisa é pecar, diga comigo. Uma coisa é pecar. Outra coisa é viver pecando. Uma coisa é pecar, outra coisa é viver pecando. Uma coisa é cometer um pecado aqui, outro lá. Outra coisa é viver na prática do pecado. Vamos fechar com esse texto. Sabe o que diz o salmista? Salmo 105, versículo 37. Você pode fazer uma remissão entre 2 Coríntios, aqui no tópico 7, o 2 Coríntios 5, 17 diz, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. O Salmo 105, versículo 37, diz, então, fez sair o seu povo com prata e ouro, e entre as suas tribos não havia um só inválido. Quer dizer que o povo de Israel que estava lá, com 450 anos de escravidão, quando Deus tirou da terra do Egito, ele fez uma obra completa, mesmo na carne. Diz que todos eles foram restaurados, imaginem, irmãos. Da escravidão não havia um só inválido e ainda tinham ouro e prata. Agora Jesus na cruz do Calvário, aí volta para 2 Coríntios 5,17, nos tirou da escravidão da lei, nos deu agora a condição de termos certeza da salvação, vivermos nesta terra, qualidade de vida espiritual. Aí você tem que fazer outra remissão com Romanos 5, do 14 ao 17. Romanos 5, do 14 ao 17. Eu não vou ler, também não dá tempo. Mas Romanos 5, do 14 ao 17, fala que pelo pecado de Adão, todos estavam
destituídos, pecaram, viviam morte espiritual. Mas pelo sacrifício de Cristo, nós fomos agora, estamos acessíveis à graça, e Ele diz que agora, pela graça, nós tivemos o perdão por meio de um sacrifício só, de uma vez por todas, e nós temos direito a reinar em vida. Então diga, eu, apesar de mais de 2000 anos, né? De escravidão, muito mais, 4000 anos, sei lá, né? Por aí no calendário judaico, de escravidão, eu agora estou livre da lei. Agora, eu tenho direito a ouro e prata. São as riquezas da graça de Deus. É a prosperidade da graça de Deus. Aquilo que nós falamos agora há pouco no momento administrativo. Diga, e eu tenho direito de me sentir perfeito em Cristo Jesus. Diga, na carne, imperfeições, mas no Espírito, não há um só inválido. E eu sou um deles, porque eu tenho certeza da minha salvação. Eu estou sabendo o que é a graça de Deus, crescendo na graça de Deus, iniciação ao pacto da graça de Deus. Assim seja, assim disse o Espírito da graça. Amém.